Hoje eu quero te falar de uma fórmula que é infalível, uma fórmula importante para que nós venhamos nos conectar com Deus, para que nós nos transformemos no próprio Deus. Claro, não se assuste, ninguém vai virar Deus aqui, mas você vai se tornar boca de Deus, ouvidos de Deus, mãos de Deus, pernas de Deus, coração de Deus, enfim, você vai se tornar todinho de Deus. E é muito simples. Quando eu te explicar algumas coisas, você vai compreender a importância disso e você vai querer entrar nisso. Eu quero perguntar para você, você quer ser um com o Senhor? Vamos ver esse texto que eu tenho para você agora? O texto de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Esse texto escrito aqui pelo apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 6, versículo 17. Por quê? Porque ele estava falando ali de pessoas que estavam no corpo de Cristo e que desenvolviam uma fé fundamental e que também eram igualmente importantes umas com as outras. E Paulo expressa nesse versículo um fundamento infalível quando diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Ao contrário daquilo que alguns deles estavam fazendo, menosprezando algumas pessoas do corpo de Cristo, achando que elas eram menores, que elas eram de menos expressão na igreja, outras de melhor valor na igreja, Paulo destaca este versículo, no versículo 17, dizendo que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. O que ele estava dizendo com isso? Que uma vez que as pessoas que se uniam ao Senhor, as pessoas que se ligavam ao Senhor, as pessoas que começavam a se conectar com o Senhor, elas se transformavam em um só espírito com o Senhor, elas se transformavam em uma. Então, na medida que as pessoas recebiam o Espírito Santo, elas não só recebiam o Espírito Santo, como também recebiam o poder do Espírito Santo sobre a vida delas para desenvolverem o seu chamado, para desenvolverem a obra de Cristo, para serem potencializadas no poder de Deus na igreja. Então, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Ou seja, o que ele está dizendo é que há uma unicidade, há uma ligação entre a pessoa que se une ao Senhor, a pessoa que começa a se corresponder com o Espírito Santo, ela se torna um com Ele. Eu quero dizer depois o que esta pessoa pode fazer a partir de ser um com o Espírito Santo. Você se torna um em número, gênero e grau. Você pode fluir com toda a expressividade porque você se achegou ao Senhor, porque você se aproximou do Espírito Santo, porque você se uniu ao Espírito Santo e por isso você se torna uma pessoa melhor, efetiva no reino de Deus. Um outro texto que está nos trazendo uma definição importante é o de 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Primeira coisa que ele está dizendo é que nós somos membros do corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Ou seja, na medida que nós somos parte integral do corpo de Cristo, na mesma medida nós somos partes individualizadas dentro desse corpo. Porque ele estava falando ali de quem era braço, de quem era olho, de quem era pé, de quem era boca. Ele estava falando ali da individualização segundo a potencialidade de poder que a pessoa ia receber segundo a medida da fé que exercia. Então, nós estamos falando aqui de ser um com o Senhor na medida de sua totalidade. Quando eu quero me envolver com o Espírito Santo, eu me torno um com Ele, um com o Senhor. E na medida de sua efetividade, eu me torno membro do corpo de Cristo, porque cada membro terá a sua operação distinta. E aí está a grande graça do corpo de Cristo, da Igreja do Senhor, de ela poder fluir com maestria em todos os dons espirituais, porque do mesmo modo que ela é parte integral do corpo de Cristo quando ela se une ao Senhor, também ela vai funcionar de forma individualizada dentro da correspondência dos dons espirituais para produzir frutos no reino de Deus. Este é o grande valor da Igreja do Senhor. Ele diz no versículo 28 de 1 Coríntios 12
que a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, e em terceiro lugar mestres, e depois operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Então veja só como é importante se unir ao Senhor, como é importante ter sede do Espírito Santo e querer viver essa graça de participar de toda a plenitude do Espírito Santo, porque nós vamos ser integralizados no corpo de Cristo, nós vamos receber dessa fonte com todos os benefícios que esta fonte tem para nos dar. Então, eu quero que você perceba muito bem esta palavra e comece a desfrutar a partir de hoje. Se você quer se unir ao Senhor, se tornar um com Ele, também vai funcionar no corpo de Cristo mediante os dons espirituais para poder fluir no reino com toda audácia, com toda ousadia, com toda intrepidez. Então eu quero convidar você a se unir ao Senhor, a se relacionar com o Espírito Santo, porque você vai se unir a Ele conforme nós acabamos de ler em 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 17, que aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Que legal você se tornar um com o Senhor, que legal nós sermos um com Ele naquilo que Ele estará operando na medida em que nós nos dispomos a fazer, quando nós nos dispomos a ser boca de Deus, a ser olhos de Deus, a ser ferramenta de Deus, a sermos mãos de Deus. Então Ele vai usar o seu propósito, Ele vai cumprir com o seu poder através das nossas vidas. Então, o segundo versículo que nós lemos é o de 1 Coríntios 12 e 27, o 27, que diz que nós somos o corpo de Cristo. Nós somos este corpo e individualmente nós somos membros desse corpo para que a gente venha operar na dimensão dos dons espirituais, na funcionalidade de tudo aquilo que Ele nos outorgou a fazermos. E outro texto que eu acho lindo e interessante para todos nós é o de João 15, versículos 4 ao 6, que diz assim: permanecei em mim. A Bíblia fala em outra tradução, que é a ARA, ou mesmo a Bíblia Fiel: se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiverdes em vós, então permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Mas se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito, ou vos será concedido, conforme a outra tradução. Então, o que ele está dizendo aqui? Esse texto, com base no permanecer, que é da Bíblia ARA, significa um tempo. Enquanto eu estou nele, enquanto eu estou permanecendo nele, então eu tenho uma atividade espiritual na medida em que eu estou nele, que eu estou fixado nele. Agora, se o texto disser assim: se vós estiverdes em mim, dá uma ideia de que se eu estou morando nele, se eu estou convivendo com ele, se eu estou me relacionando com ele, e ele estiver em mim através ou mediante a sua palavra, eu vou pedir aquilo que eu quero e me será concedido. As coisas vão acontecer na minha vida. Então eu preciso aprender, nós precisamos aprender que se nós estivermos nele, como o texto de 1 Coríntios 6,17 diz: aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, na medida que eu estou nele, que eu permaneço nele, que eu me envolvo nele, que eu começo a desfrutar das coisas dele, que eu tenho um alinhamento com este Espírito Santo mediante a sua palavra, eu começo a funcionar. Você começa a funcionar no amor e no poder de Deus, e você vai ver coisas grandes e maravilhosas. Esse é o grande segredo para uma permanência nele, para uma conexão com ele, para uma vida com ele.
quanto mais você se relacionar com Deus, mais você vai absorver das coisas dele, mais virão curas, mais virá poder, mais virá provisão, prosperidade para a sua vida. Permaneça nele, se una ao Espírito, se una ao Espírito a partir de agora, no nome de Jesus. Estar nele significa receber uma transfusão da natureza de Deus. Se você está nele, você está recebendo uma transfusão da natureza de Deus, como aquela pessoa que recebe uma transfusão de medula óssea ou uma transfusão de sangue. Ela recebe do mesmo sangue. Aquele que recebe o sangue precisa receber. Se for O positivo, será O positivo. Se é A negativo, será A negativo. Ele precisa receber do mesmo sangue, assim como a medula óssea tem que ter o mesmo perfil. Aquele que recebe tem que ter o mesmo perfil do doador daquela medula ou daquele sangue. Assim, quando nós estamos nele, quando nós permanecemos nele, nós recebemos uma transfusão do poder de Deus, do DNA de Deus, das bênçãos de Deus, do caráter de Deus, da mentalidade do Espírito. Nós começamos a receber esta natureza, essa transfusão que vem de Deus para dentro de nós, para dentro do nosso espírito. Como disse em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele diz, vocês vão receber a minha transfusão, o meu poder, vocês vão ser um comigo. Vocês, a partir disso, de receber, de se unir comigo, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. É isso que ele estava dizendo. Se una ao Senhor, receba esse poder dentro de você e comece a funcionar através dos dons espirituais no poder de Deus. A Bíblia diz lá no versículo 17 de Marcos 16, e estes sinais hão de seguir ou hão de acompanhar aqueles que creem. Então, os sinais vão acontecer sobre a sua vida, basta você se unir ao Senhor. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 17. Receba essa palavra no seu coração. Eu vou orar ao final por você, mas se você quiser dar continuidade a isso que você está recebendo agora, se inscreva no meu canal, curta, compartilha, ative as notificações e eu quero postar aqui na descrição do vídeo para você vir um link do Telegram ou do WhatsApp para você vir e participar nas reuniões que nós fazemos no Zoom Cloud toda sexta-feira às 20 horas. Você é o meu convidado, a minha convidada. Eu quero orar por você que quer se unir ao Senhor agora. Você quer se unir? Vamos lá. Pai amado, eu oro por esta vida que quer se unir a Ti, que quer receber, Senhor, através do Teu Espírito, aquele poder para poder funcionar no corpo de Cristo, porque esta pessoa é muito valorizada. Na medida em que ela é um com o Senhor, ela também passa a funcionar individualmente como membro do corpo para trazer fluidez, para trazer vida ao corpo. Assim eu oro e abençoo no nome de Jesus. Amém. Fique na paz, fique com Deus, guarde no coração essa palavra. Não esqueça de se inscrever e de compartilhar essa palavra. Deus abençoe a sua vida, fique na paz e fique com Deus.